Fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, seja qual for o horário que você está vendo esse vídeo aqui. Voltamos com mais uma aula agora de análise de algoritmos, né? O famoso projeto de análise de algoritmos. Nessa aula a gente vai focar em alguns exercícios mais básicos, focado mais nas propriedades de somatórios que a gente acabou vendo na última, na última discussão que a gente teve. Aí a gente vai passar por eles aqui, fazer alguns exemplos, trazer alguns detalhes mais específicos e trazer uma revisão mais básica de logaritmo, né? Vai ser importante para, de fato, a gente mergulhar nas análises de eficiência do nosso algoritmo, né? Então, essa aula vai ser um pouco mais curta, mas vai ser de suma importância. Basicamente, é o ponto final da revisão para a gente iniciar os estudos dos algoritmos iterativos, depois dos algoritmos recursivos. E aí a gente vai analisar novamente os recursivos, a gente vai provar a corretude deles e assim vai. O curso pretende ser bastante longo e se apegando bastante nos detalhes. Tá. Então a gente já começa aqui fazendo um primeiro exemplo, né? E a soma de funções. Existe uma propriedade, né, que eu comentei na primeira aula, na aula anterior, né, a essa, que você simplesmente, se você tiver duas funções em um somatório, você pode quebrar elas em dois somatórios que você consegue realizar a soma deles. É importante essa propriedade porque quando a gente for trabalhar com somatórios um pouco mais robustos, né, mais complexos, a gente pode usar essas propriedades assim para facilitar o nosso trabalho. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma função f de x, uma função g de x, a função f de x, x quadrado, para ser genérico, e um g de x é um 2x, com x pertencente a 2 e 3, certo? Se a gente for aplicar o cálculo direto na expressão, substituindo direto os valores, né? Mais simples, a gente substitui primeiro por 2, né? Aí fica 2 ao quadrado, né? Dessa, do x, né? Da função f de x, mais 2 vezes 2 do g de x, mais o outro valor, né? Está variando, né? Que é o 3, esse, com o x ao quadrado, né? Substituindo, e o 2 de x aqui, né? Aí a gente faz uma soma para dar 23. Ok? Simples, né? A gente aplicou direto, basicamente. Se fosse um somatório um pouco mais complexo, talvez isso fosse mais complicado de fazer. E aí a gente vai usar a propriedade, né? Então a gente usa essa propriedade que eu comentei, a gente tem um somatório aqui dessas duas funções, e aí a gente quer quebrar ela em duas, né? Somatório do f de x para o somatório de f de y. Vou deixar implícito. Então, a gente fazendo um somatório separado, né? Primeiro lado vai dar o valor 13, substituindo direto, basicamente, né? Lembra que a gente tinha um 3, 2, né? Pertencente a x. A gente substitui no primeiro somatório, que fica mais simples, né? Dá para substituir direto. Tá igual a 13. E no segundo somatório, mesma coisa. Dá 10. Somando, no final tudo, a gente tem igual a 23 também, que é o mesmo valor anterior, né? É interessante se vocês quiserem, pause o vídeo, tente fazer passo a passo para entender mesmo a ideia, né?
Então, isso, isso demonstra que os algoritmos eles podem ser avaliados, né? O seu custo pode ser avaliado em partes independentes do laço, entendeu? E aí a gente pode somar no final. Outra propriedade é a propriedade da constante, lembra? Eu comentei que quando a gente tem um somatório e a gente tem uma constante dentro daquele somatório, a gente poderia colocar a constante para fora do somatório e somar. Isso aqui tem alguns casos específicos, né? A gente tem esse caso mais simples, por exemplo, que a gente tem um índice variando de 1 até 100, no caso o valor de n, né? N pode ser igual a 100, do somatório de 7. Então a gente coloca a constante aqui para fora do somatório e aplica o valor do índice i até o índice 100. Aí a gente tem a multiplicação normal, né? 7 vezes 100, 700. E aí, ok. Esse é o caso mais simples. No caso mais variável, é quando a gente tem um 7i, por exemplo. A gente aplica a propriedade, ela, o 7, a constante vai sair do somatório e vai sobrar só o i. Esse i é basicamente a soma, né? É uma soma aritmética, uma progressão aritmética. E a progressão aritmética que a gente conhece já é a soma lá de Gauss, né? Que é n vezes n menos um dividido por 2. Então a gente coloca o somatório 7 para a constante para fora aqui, né? Do somatório 7, substitui o valor de n, né? Na fórmula da progressão aritmética de Gauss. Faz as contas e se retorna esse valor. Então é importante se atentar a esses dois casos assim, que pode cair bastante, né, na análise de algoritmos. Outra situação que pode acontecer é as mudanças de índice. Então, a gente pode manipular os índices dos somatórios para basicamente facilitar a nossa soma, né? A ideia é só facilitar, o resultado não muda mesmo, né? Então, isso é uma ideia só para a gente facilitar a nossa vida, né? Então, trazendo um paralelo, por exemplo, com um algoritmo, né? Eu trouxe esse exemplo aqui. Então, a gente basicamente deslocar um índice é como mudar o índice de um for, mas mantendo o mesmo número de execuções. Entendeu? Ele não vai mudar muita coisa em relação ao resultado. Vai facilitar na hora das contas, quando a gente calcular somatórios um pouco mais complexos e que a gente precise, por exemplo, sei lá, um somatório que começa de um i igual a 50 até 100, né? A gente poderia manipular esse índice para conseguir calcular esse somatório, né? Então, por exemplo, né, a gente tem esse exemplo simples aqui de um for, de um índice i igual a 1, menor ou igual a 3 e mais, né? Então, aí ele vai retornar essa saída aqui. E é esse código refatorado, digamos, por exemplo, a gente pode definir um k que é igual a zero, um k menor ou igual a 2. Ele basicamente, um print de k mais um. Ele vai retornar basicamente o mesmo resultado, né? Isso no código. No somatório, quando a gente quer que o índice comece em zero em vez de um, por exemplo, né? A gente poderia simplesmente fazer um k de i menos um, por exemplo. A gente viu isso muito em alguns algoritmos lá de ordenação que a gente precisou calcular alguns, né? Por exemplo, eu acho que o de inserção por ordenação por inserção, a gente tinha um i que era j menos um, por exemplo, né? Então, a gente, por exemplo, no caso dos somatórios, a gente pode aplicar essa técnica aqui para facilitar aqui.
Pode chamar o K de I menos um ou I de K mais um, né? Isso não vai alterar muito, só vai facilitar. Então, por exemplo, a gente tem esses dois exemplos aqui, né? Transformar um somatório com essa técnica. A gente tem um índice I igual a um até N igual a 3, né? A gente pode simplesmente também pode definir como um K igual a zero, definindo até N igual a 2 com K mais um. Isso vai nos dar o mesmo resultado. Um exemplo numérico, por exemplo, desse mesmo somatório, né? Por exemplo, no final, né, esse aqui que a gente viu aqui, a gente tem o índice I até 3, certo? É a soma. Lembra que aqui é a soma, né? Então, vai ser um mais 2 mais 3, que é igual a 6, certo? Já o deslocado, a gente vai de que vai de k igual a zero até 2, né? Então, e a gente agora vai somando cada parcela, né? Na primeira rodada, ela é zero mais um mais. Depois, na segunda rodada, o k é um mais um, depois o k é 2 mais um. Vai dar igual a 6 também. Mesma coisa, né? Eu indico vocês pararem, fazerem passo a passo. Se tiverem dúvida, pode colocar nos comentários. Estou assumindo que vocês já estão sabendo fazer isso tranquilamente. Então, uma dica, né? Uma regra de ouro. Se você substituir os valores dos limites desse somatório aqui, você deve somar esse mesmo valor dentro de uma função f de i mais um. Isso meio que é como se fosse uma operação algébrica mesmo, né? Lembra quando a gente está manipulando as equações, né? Tudo que a gente faz em um lado da equação, a gente tem que fazer no outro. Isso meio que deixa o equilíbrio da balança nas equações. Mesma coisa a ideia do somatório, né? E aí é uma curiosidade, né? Já que existe uma playlist de grafos também para acompanhar. A gente tem aqui a famosa soma de Gauss, né? Para progressão aritmética. E essa fórmula é muito conhecida em teoria dos grafos também, né? Ele é basicamente para encontrar um grafo completo, né? O número total de arestas, né? Em cada vértice, né? Com quem se conecta com todos os outros. Foi uma curiosidade que eu achei interessante trazer também. Nos algoritmos de ordenação, que a gente também tem aqui um vídeo no canal, do bubble sort, do selection sort, né? Que são basicamente os números de comparação no pior caso, onde comparamos os elementos com todos os subsequentes. A gente ainda vai abordar essa parte de melhor caso, caso médio, o pior caso também, quando a gente for analisar esses algoritmos. Agora uma definição mais importante também, mais uma, né? Que é a definição de logaritmo. Logaritmo é bastante importante para a computação, né? Só antes de partir para essa parte, para fechar aqui essa parte somatório, é importante também salientar que existiam algumas outras propriedades, né? Por exemplo, existem somatórios, digamos, somatórios alinhados, né? Pense como um for alinhado. Quando você coloca um for alinhado, basicamente você está fazendo dois somatórios, né? Dois somatórios, como seria uma espécie de multiplicação entre somatórios. No caso, aí você vai precisar resolver mais internamente o primeiro somatório para depois resolver externamente. Se for necessário, eu trago um vídeo para explicar melhor, mas existe também essas situações.
Tá. Logaritmo, né? O logaritmo, ele é importante, né, nessa parte de análise de algoritmo, mas a gente começa a estudar ele a partir do ensino médio, né? Com a seguinte pergunta, né? Qual expoente devo elevar à base b para obter o valor de x? Então a gente tem essa definição formal aqui, né? O log da base b de a, né, é igual a y, e aí a gente faz essa operação aqui. A gente traz um exemplo simples, né? Só para relembrar mesmo. Tem o log de 2, né? Na base 8 é igual a 3, pois o 2 da base com o expoente 3 é igual a 8. Por que a gente usa 2? Porque na computação, basicamente, a gente usa o, a base binária, né? Basicamente. Porque os algoritmos, basicamente, eles começam a dividir alguns algoritmos, uma classe específica de alguns algoritmos, especialmente os interativos, vocês vão começar a verificar que eles frequentemente dividem esses problemas no meio, né? Então, tem essa relação de logaritmo por conta disso. Algumas propriedades dos logaritmos, né? Por exemplo, a propriedade da identidade, do produto, da divisão, da potência da raiz. Então, quando eu falo assim dessas propriedades, tudo, obviamente a gente não tem isso gravado na mente, né? Às vezes, quando você está resolvendo uma conta e tá meio travado, alguma coisa assim, você pensa, pô, existe uma propriedade que eu acho que poderia me ajudar. Aí você dá uma olhada e tal. Eu geralmente faço isso, né? Ninguém tem isso gravado na mente assim. Mas o importante é saber que existem essas propriedades e que você pode utilizar elas em algum desses casos. Tem essa outra propriedade que é a mudança de base também. E aqui alguns exemplos simples, né, dessas aplicações aí que vamos ajudar. Por exemplo, do produto, né? A gente sabe que o produto do, do log aqui vai ser a soma do log de A mais o log de B. Então, a gente, por exemplo, tem esse log aqui, produto desse log aqui, eu separo, né? O log de 2 na base 4 mais o log de 2 na base 8. Isso vai dar 2, 3, que é igual a 5. Na divisão, tem uma divisão de logaritmo, vai ser a diferença, né? Do log de A menos log de B. Então, por exemplo, eu tenho esse caso aqui, 81 dividido por 9. Aí eu faço a subtração dos logs, isso dá igual a 2. Outra propriedade é a potenciação, potência, né? Tem essa potência aqui, log de 2, né? Na 1024, que ele vai ser log de 2 a 10 vezes, que é igual a 10 vezes log de 2 igual a 10 vezes um, que é igual a 10. E a mudança de base, né? De log. Essas são algumas propriedades que a gente tem de logaritmo que fatalmente a gente vai precisar em alguns cenários lá na análise de algoritmos. Pronto, um exemplo de uma propriedade de potência, por exemplo, né? Então, às vezes pode acontecer que a gente precise simplificar alguma complexidade de algum algoritmo. Por exemplo, sei lá, você tá calculando ali a complexidade daquele algoritmo, aí deu um log de n ao quadrado. Aí você pode utilizar uma propriedade da identidade, né, para resolver. E isso aqui vai ser igual a 2 log de n. Então, esses termos aí,
vai ser importante pra caramba na parte de análise, né, de algoritmos. Então, em termos de notação Big O, né, o multiplicador ignorado, esses termos, o Big O, tudo a gente ainda vai ver. É importante só salientar que basicamente a gente está na porta de entrada, né, na análise de algoritmos. E aí, aplicações de algoritmos. Por que o logaritmo aparece tanto? Como eu falei, né? Um dos algoritmos que a gente vai acabar vendo, busca binária, né? Cada passo a gente descarta metade dos elementos, né? O número de divisores necessário até sobrar um é log de, na base 2 de n, árvores binárias, né? Relacionada à altura balanceada com os nós, né? Também é log de 2 de n, um algoritmo, né, média e sorte, que a gente vai ver também, né, que divide as listas sucessivamente até chegar às unidades, são log de n da divisão, e assim vai, né? Nesse caso aqui, né, apenas a gente passa para em mais de 1 milhão de itens, né? Você vê que ele é bem eficiente também, interessante. O próximo passo, né, o próximo nível, ele basicamente é a entrada do, da nossa estudo, né, sobre análise de algoritmos mesmo. Fazer os somatórios e analisar o algoritmo de forma mais formal, né? Então, essa foi basicamente uma revisão, né? A gente revisou os somatórios, a gente viu a relação deles com os laços, a gente usou os logaritmos, né, para divisão de problemas, tudo. E aí voltamos àquela pergunta fundamental, né? A gente já provou que o nosso algoritmo é correto, né? Fez as correturas dos algoritmos. Mas a questão agora, essa é a principal pergunta. Ele é eficiente? É a pergunta que a gente quer agora quer responder, né? Então, o próximo passo, a gente vai utilizar essas ferramentas para calcular a complexidade de tempo e entender essas noções de Big O, né? Lembrando que tem a complexidade de tempo e de espaço. No mais, foi isso. Qualquer coisa pode deixar nos comentários, qualquer dúvida, né? Qualquer correção que eu acabei me passando, pode comentar, sim. E no mais, uma boa semana e até a próxima. Valeu.